Nossa live de hoje é um tema assim bem gostoso, que é pare de negar o seu poder. Quando a gente ouve essa frase, a gente já parte do princípio que a gente tem um poder. Presta atenção. O tema da nossa live é pare de negar o seu poder. Então, quando você ouve isso, você já parte do princípio, peraí, eu tenho um poder. Eu sou poderosa, eu sou poderoso. Eu tenho esse poder. Então, cadê ele? Onde é que ele está? O que é negar o meu poder? Será que você agora é sabedor de que você tem um poder? Você tem um poder? Você reconhece onde você coloca o seu poder? Você reconhece onde você é poderoso na sua vida? Me diz, onde você se sente poderosa ou poderoso na sua vida? Onde? Na criação dos seus filhos, no relacionamento, nos grupos sociais, nas amizades, nos seus exercícios físicos, na sua saúde emocional, no seu trabalho. Onde você se sente poderoso? Nós já partimos do princípio que você tem um poder. Então, vamos parar de negar o nosso poder. Então, diante do poder, onde você se sente poderoso? Coloca aí pra mim. Eu me sinto poderosa quando eu tô aqui com vocês. Eu adoro estar aqui com vocês. Eu me preparo antes, eu medito, eu estudo, eu vejo uma forma de trazer a informação mais mastigada, mais possível de entendimento. E aí eu me sinto assim bem poderosa quando eu tô com vocês. Vocês, onde se sentem poderosos? Escreve pra mim, no trabalho, onde mais? Onde você se sente poderoso? Quando é que a gente se sente poderoso? Com minha família. Que família? Família de origem ou família atual? Onde você se sente poderosa? Quem escreveu aqui com a família? Como mãe, com os meus filhos. Ótimo. Onde você se sente poderoso e poderosa? Os homens, cadê os homens também? É muito interessante a gente parar para pensar que a gente é poderoso, né? É muito interessante a gente parar para pensar assim, gente, eu tenho um poder. Onde é que está o meu poder? Onde é que eu coloco o meu poder? Será que eu coloco o meu poder no direcionamento correto para o meu crescimento pessoal? Será que eu estou colocando o meu poder a serviço do meu desenvolvimento? A serviço da minha saúde? Será que eu sinto que tenho poder, mas ele está tão enrustido, tão fechado, que eu não consigo colocar ele para fora? Que eu não consigo demonstrar? O poder é de cada um. Todos nós temos esse poder. Por que a gente tem esse poder? Por que cada ser humano tem o poder? A vida é o próprio poder. Quando nós estamos em vida, quando nós estamos aqui no desenvolvimento, isso já é o nosso grande poder. Bert Helling fala o grande poder. Acho tão lindo assim, né? Então, a própria vida já é um grande poder. Um poder de escolha do que a gente vai fazer com essa oportunidade, nessa passagem, nessa jornada aqui. Mas, mesmo a gente estando em vida, mesmo a gente estando nesse poder do fluxo da vida, muitas vezes nós não estamos utilizando o nosso poder. Nós não colocamos a força da vida a serviço do nosso crescimento. Ou então, a gente até se sente enfraquecido, deslocado, achando que não se encaixa em lugar nenhum, não se percebe reconhecido pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu relacionamento, no seu trabalho.
Então, quando a gente não vai recebendo esse reconhecimento, a gente não se sente poderoso, a gente não sente o nosso poder. E é interessante, né, que quando a gente fala assim, eu sou poderosa, eu me sinto poderoso, parece até meio soberba, a gente tem medo até de verbalizar isso. E isso é muito curioso, nós enquanto seres humanos. Porque quando eu falo assim, pare de negar o seu poder, eu já trago você para a reflexão de que aí tem um poder. E como é que você coloca para você mesmo assim, nossa, eu sou poderoso, eu sou poderosa? Você fala isso com naturalidade? Você reconhece isso em você com naturalidade? Então vamos lá descobrir onde é que está esse poder e como é que esse poder ele vem, né? Porque quando eu falei, quando a gente já está na vida, quando a gente já está aqui no jogo, nessa jornada, nós já somos poderosos. Porque nós temos o poder de escolher o que a gente vai fazer da nossa vida. Mas o maior poder, a melhor forma de nós estarmos poderosos na vida é saber a quem nós pertencemos. Muitos de nós não para pensar a quem nós pertencemos. A gente até fala, né, como algumas pessoas falaram aqui, olha, eu me sinto poderosa no trabalho, eu me sinto poderosa com os meus filhos, eu me sinto poderosa na maternidade, no relacionamento, no casamento. Mas assim, o nosso maior poder, quando a gente está no fluxo da vida, quando a gente pode de fato se abrir a tudo que o mundo traz para nós, a gente só assume esse poder quando a gente entende e reconhece a quem a gente pertence. E aí eu quero te perguntar agora, quero que você pense comigo e diz para mim, a quem você pertence agora, né? Você para pensar assim, gente, então eu tenho poder, eu sou poderosa, eu sou poderoso quando eu reconheço e quando eu entendo a quem eu pertenço. Então você para pensar agora nesse momentinho e me diz, a quem você pertence? A quem você pertence? Diz aí pra mim, a quem você pertence? Eu me sinto poderosa quando bato minhas metas pessoais e profissionais. Olha, Lopomo, não sei o nome, diz que pertence a Deus. Marina pertence a Deus. Eu pertenço ao universo. Vamos lá. A quem você pertence? Traz mais pra pertinho, tá? Só um pedaço desse todo. Traz bem pra pertinho. A quem você pertence? Quem são suas raízes? Pertenço a mim, pertenço a mim. A quem você pertence? Muito, muito bacana. Adorei. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que é uma história assim bem profunda. Pertencer é uma necessidade básica. Todos nós desejamos pertencer. Todos nós queremos nos sentir pertencentes de alguém, de um grupo, de um sistema. A nossa necessidade, Bert Hellinger tem uma frase, né, que a nossa necessidade de pertencer à nossa família é muito maior do que a necessidade, é até maior do que a necessidade de sobrevivência. Prestem atenção. A nossa necessidade de pertencimento, de pertencer à nossa família, é maior do que a nossa necessidade de sobreviver. O que isso quer dizer? Que todos nós ansiamos, desejamos e necessitamos pertencer a algo, a alguém, a algum grupo. Então, a gente já pode começar a entender que esse pertencer a mim mesmo
É muito bacana quando eu entendo o meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos, eu pertenço a mim. Mas tem algo que é muito anterior à minha chegada. Então eu pertenço a mim mesma a partir do meu nascimento. Ótimo. Então também pertenço a mim mesma. Porém, esse pertencimento, ele é anterior ao meu nascimento. E aí, quando a gente fala que pertencer, né, tem um estudioso de psicologia que ele diz que o início das neuroses, ele parte justamente do princípio da pessoa não se sentir pertencente, não se sentir reconhecida. E ele deu um exemplo muito bacana, eu esqueci o nome dele, quando eu vou lembrar ao longo da live. Ele deu um exemplo muito bacana. Se nós chegarmos numa praça lotada, tá uma praça cheia de gente, e de repente eu chego nessa praça e todo mundo vira as costas para mim, de forma até, como eu posso dizer, de forma proposital até, né? Eu cheguei e todo mundo vira as costas para mim, isso daí gera uma dor tão profunda, uma desconexão tão profunda, que é o princípio de muitas neuroses e de muitos sofrimentos psíquicos. Então, nós temos necessidade de pertencer. E pertencer é a nossa necessidade mais básica, maior até do que a necessidade de sobrevivência. Então, quando a gente para pensar a quem a gente pertence, nós pertencemos inicialmente às nossas raízes. Você pertence ao seu pai e à sua mãe, aos seus irmãos. Inicialmente a gente para pensar nisso. Eu pertenço às minhas raízes. Quando eu não reconheço isso, eu fico enfraquecido na vida. Quando eu não reconheço que as minhas raízes primais é o meu pai e a minha mãe, eu me sinto enfraquecido na vida. E isso é muito forte da gente pensar. Porque uma pessoa com as suas raízes, né, uma árvore com suas raízes bem profundas, bem nutridas, ela fica muito poderosa. Ela fica muito bonita, ela fica nutrida, ela fica viçosa. Agora, se um galho dessa árvore se desgarra da raiz, se a gente quebra um galho, não demora muito para esse galho ficar morto. Não demora muito para esse galho perder suas folhas, perder sua cor, perder sua vida. Então, quando a gente deixa de pertencer, quando a gente não reconhece esse pertencimento, quando a gente não se sente pertencente ao nosso sistema familiar, primeiramente às nossas raízes pai e mãe, nós nos sentimos frágeis na vida, inseguros na vida, com dificuldade de tomar decisões até simples. Por quê? Porque a raiz é que nos dá base. A raiz é que nos dá segurança. São as raízes que nos nutre, que nutre, né, para que a gente possa ir e seguir a vida e aproveitar tudo que o mundo nos oferece. Então a gente já parou para pensar que nós pertencemos fundamentalmente aos nossos pais e aos nossos irmãos. E aí a gente vai um pouquinho mais lá atrás. Porque a gente não se dá conta do tamanho do sistema a qual a gente pertence. Então, se você puder agora imaginar do seu lado direito o seu pai. Imagina aqui comigo. Atrás de você, do seu lado direito, o seu pai. E aí, atrás do seu pai, os pais dele, os irmãos dele, os avós, os bisavós, os tataravós. Você coloca seu pai e todas essas pessoas atrás do seu pai.
Agora você coloca no seu lado esquerdo, imagina a sua mãe do seu lado esquerdo. E ao olhar para sua mãe, ao imaginar sua mãe do seu lado esquerdo, você também coloca todas as pessoas que vieram antes da sua mãe. Seus avós, os pais, né? Os pais da sua mãe, os irmãos, seus tios, seus bisavós, tataravós. E aí, nessa imagem, a gente já se vê na frente de muitas gerações, de muitas raízes, de 2 sistemas. Você é a junção de 2 sistemas. Você é a junção do sistema da sua mãe, toda a sua família materna, e o sistema do seu pai, toda a sua família paterna. Essa junção compõe você. Então, observa quantas raízes você tem. E você pertence a todas essas pessoas. Alguém já colocou aqui, ó, mas Cris, e quando há uma dependência emocional com os pais? Acho que me sinto pertencente de meus pais até demais. Sensação mais de mim até do que deles. A gente vai falar isso mais à frente, tá, Bárbara? Porque a gente vai falar agora e eu acho que eu vou aos poucos para que você possa compreender, vocês possam compreender. Aliás, gente, pode colocar pergunta aqui porque eu vou responder vocês. Então a gente já está se vendo aqui, entendendo que a gente não pertence a nós mesmos, apenas. Veja só, quanta gente veio antes, quantas pessoas nós pertencemos. E o quanto é importante a gente entender que a gente não pertence apenas a um sistema, que nós somos a junção de 2 sistemas, o sistema do meu pai e o sistema da minha mãe. Então, quando eu não reconheço essa força, eu ando capenga na vida. Eu costumo sempre brincar com os meus alunos, assim, quando eu falo exemplos sobre isso, que é como se uma das nossas pernas fosse o nosso pai e a outra perna é a nossa mãe. Então essas são as nossas raízes, assim, mais inteiras, né? Mais próximas. Então, quando eu excluo uma das pernas, eu até consigo ficar em pé, mas eu não consigo caminhar. Presta atenção nisso. Quando eu não reconheço uma das minhas pernas, quando eu não reconheço ou o meu pai ou a minha mãe, eu posso até conseguir ficar em pé, mas eu não consigo caminhar. Sem uma perna, você não consegue caminhar. Perceba a força disso, a força do que é pertencer aos seus pais, ao seu sistema familiar materno e paterno. Quando a gente não reconhece isso, ficamos frágeis na vida. Ficamos sem vida, ficamos sem sentido, ficamos assim nos sentindo até estranhos, deslocados. Então assim, a gente vai compreender um pouquinho mais. Então lembre-se, eu anotei aqui que eu quero acompanhar com vocês. Você é a junção de 2 sistemas. E aí, a gente já vai começar a ampliar um pouco mais, que é, quando a gente pensa num sistema, eu falei do sistema do pai e do sistema da mãe, né? E todos nós temos a necessidade de pertencer a todos os sistemas, não só o sistema familiar, nosso sistema de trabalho, nosso sistema de estudo, nosso grupo. Vou dar um exemplo aqui. Me conta aí, pensa comigo. Imagina você no seu primeiro dia de trabalho, numa empresa onde você está trabalhando, um lugar novo, um espaço novo, numa empresa nova. E aí você vai se recordar do seu primeiro dia de trabalho. Pensa aí comigo. Como você se sentiu no seu primeiro dia de trabalho? Naturalmente, num lugar novo, a gente começa a se sentir o quê? Meio deslocado, não olhando para os lados, não reconhecendo muito.
não se sentindo pertencente àquele todo, pisando em ovos, tentando entender como funciona aquele sistema, como funciona aquela galera. A gente se sente desconfortáveis, né? A gente vai ali criando recursos para fazer parte, mas a gente inicialmente traz uma sensação assim de desconforto. Então vamos adiante. Lembrou do seu primeiro dia de trabalho. Agora você vai imaginar e tentar se lembrar como você estava, que Lúcia colocou, um peixe fora d'água. Um exemplo excelente, Lúcia, um peixe fora d'água. Então você vai olhar agora para isso e vai se imaginar ou lembrar como você estava, qual era o seu sentimento um ano depois. Então você está no seu primeiro dia de trabalho, todos esses sentimentos de um peixe fora d'água, e um ano depois. Como você se sente um ano depois nesse trabalho? Naturalmente, você já está com a sua personalidade profissional fortalecida, você já fez amigos, você já sabe qual é o seu canto de trabalho que você mais gosta, você já tem as suas coisas, seus objetos pessoais, as pessoas já respeitam o seu espaço. Naturalmente, aqui a Suzana colocou, confortável. E aí, eu vou trazer para vocês qual é o sentimento, qual foi o sentimento que mudou do primeiro dia de trabalho para um ano depois. Qual foi o sentimento que mudou? O sentimento de pertencer àquele grupo. O sentimento de fazer parte. Agora eu tô junto, agora eu tô na equipe, agora eu faço parte desse lugar. Agora eu não sou só uma pessoa que está chegando, que pode ficar ou não. Agora eu faço parte. Então o sentimento de pertencimento nos faz nos sentir confortáveis. A gente compreender que pertence nos faz sentir seguros. E com certeza, com um ano de trabalho, você vai tomar decisões, você vai conversar com seu chefe, você vai pedir aumento, você vai dizer, vai impor limites, você vai dizer que não quer, a sua personalidade já vai estar ali mais entendida pelo grupo. E aí é maravilhoso isso. Por quê? O que mudou? O entendimento e a sensação de pertencimento. Então, a gente precisa também entender que quando a gente tem essa necessidade de pertencer, primeiro o pertencimento mais profundo é o pertencimento à nossa família. Esse é o vínculo mais profundo, que é se sentir pertencente à nossa família. E muitas pessoas não se sentem pertencentes ou não permite que outras pessoas da própria família pertençam ao seio familiar. Então, pertencer à família é o nosso vínculo mais profundo. Mas, além da família, a gente quer pertencer a todos os espaços. E eu vou dar exemplos aqui muito claros. Suponhamos que você decida virar motoqueira. Comprar uma moto, viajar de moto, com seu companheiro, com seu filho. Enfim, decidiu, estou trazendo um grupo bem diferente, bem diverso. Cada grupo, ele tem suas regras. Cada sistema tem suas regras. Então, no grupo de motoqueiros, quando você começa a fazer parte daquele grupo, você vai pensar numa marca da moto, né? Na velocidade que ela atinge, no capacete bacana. Você vai pensar na sua roupa, na sua jaqueta. Tem motoqueiros que a jaqueta é até personalizada. Por quê? Porque para pertencer àquele grupo, você precisa se comportar tal qual o grupo. Então a gente se sente pertencente quando a gente se comporta tal qual o grupo. Então, cada sistema tem suas regras. Na sua família tem as suas regras.
Na minha família podem ser regras diferentes, podem ser regras semelhantes, podem ser regras muito próximas, mas a minha família tem as minhas regras. E cada grupo, gente, tem as suas regras. E isso é lindo de perceber, porque a gente precisa transitar em cada um desses sistemas, compreendendo, respeitando as regras e se acomodando para pertencer àquele grupo. Então vocês já entenderam a partir dos motoqueiros, né? Como é que a gente faz aí para pertencer. Então, quando cada sistema tem uma regra, tem uma função, cada sistema tem seus valores, o que faz a gente não se sentir pertencente? É o julgamento. Esse é um ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção. Cada sistema tem suas regras. Cada grupo tem sua regra. Então vamos supor que eu seja da galera do balé. Que eu gosto de balé, que eu gosto de dançar, que eu gosto de fazer tudo isso. E quando eu olho para a galera do CrossFit, eu começo a pensar assim, nossa, esse povo assim agressivo, né? Aquele negócio esquisito, ficar levantando peso, ficar correndo na rua. Eu já naturalmente, quando eu me olho no grupo do balé, eu me diferencio da galera do CrossFit, mas essa diferenciação muitas vezes vem rico de julgamento. E isso é algo muito natural. Então a gente vai trazer agora para o nosso seio familiar. Suponhamos que você nasceu numa família de judeus. Sua família é toda judaica. Essa família tem suas regras, tem seus dogmas, tem sua forma de reagir às circunstâncias, tem suas datas importantes, tem seus feriados, né? Tem muita coisa que acontece, né, dentro dessa família. Então, eu sigo as regras daquela família. Mas, enquanto judia, quando eu olho para um comportamento de uma pessoa da igreja evangélica, por exemplo, ou uma pessoa da igreja católica, ou uma pessoa espírita, eu naturalmente julgo as minhas regras melhores. O meu lugar é melhor. O meu lugar é certo. O meu lugar é onde funciona. Só essas regras aqui que são boas. Então, o pertencimento está ligado diretamente às regras do sistema. E as regras do sistema provocam exclusões. E qual é a lei do pertencimento segundo a visão sistêmica? As 3 leis que eu falei na semana passada, as 3 leis que regem a visão sistêmica, as 3 leis do amor. Ordem e hierarquia, nós falamos na semana passada, e a lei do pertencimento. A lei do pertencimento diz o seguinte: todos e tudo têm o direito de pertencer. Todos e tudo têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Então veja bem, quem são esses todos, Cristiane? Todos os filhos, inclusive os filhos que morreram, os filhos natimortos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos avós, os nossos irmãos, os nossos bisavós. Todos têm o direito de pertencer. Os assassinos, os abusadores, todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Os alcoólatras, os criminosos, as prostitutas, os padres, os religiosos, todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. Todos e tudo. Então, a lei do pertencimento diz
aqui de uma maneira muito profunda no inconsciente familiar. A gente está o tempo todo conectados uns com os outros, para que todos possam pertencer. Então, se todos pertencem ao sistema, o sistema funciona redondinho. Ele vai super bem, ele vai potente, ele vai rico, próspero. Quando a gente vive exclusões no nosso sistema familiar, o nosso sistema fica desequilibrado. A nossa vida fica desequilibrada. A gente se sente enfraquecido, porque quando há uma exclusão, fica um vazio ali no sistema. E quando há um vazio, há um desequilíbrio. Veja bem, todos têm o direito de pertencer. E tudo, as doenças, as dores, os sofrimentos, né? Quantas famílias sofrem, né, por conta de segredos profundos que não são ditos. Quando há um segredo, geralmente há uma exclusão. Então vamos parar para pensar agora. Se todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar e cada sistema tem suas regras, e eu considero que o meu sistema é melhor do que o outro, logo eu estou excluindo aquelas pessoas. Eu estou excluindo as pessoas que pensam diferente de mim. Eu estou excluindo as pessoas que se comportam diferente do meu sistema. E por que a gente faz essa exclusão? Por julgamento. Eu vou dar um exemplo que eu adoro trazer, já falei dele num conto de caso, que é de uma pessoa que eu constelei há muito tempo atrás, que é uma mulher que estava separada do marido dentro de casa por 5 anos. Eles moravam dentro da mesma casa, já separados, divorciados, né, separados de corpos ali, por 5 anos. E ela vem para constelar para dizer que ela não conseguia sair de casa. Presta atenção. Toda exclusão gera um desequilíbrio, tá? Todo julgamento gera um desequilíbrio. E tudo que a gente exclui volta para a nossa família. Tudo que a gente exclui, todas as pessoas que a gente exclui, toda a dor que a gente exclui, volta para o nosso sistema, para que a gente possa reconhecer o excluído. É por isso que a constelação familiar fala muito de aquilo que a gente não resolve na nossa vida, aquelas desavenças, aquelas tretas que a gente não consegue resolver e a gente exclui as pessoas, né? As nossas pessoas do nosso sistema, das nossas raízes, os nossos filhos, os nossos descendentes vêm com as mesmas características daquela pessoa excluída para que nos possibilite repensar e incluir os excluídos. Um exemplo claro disso é uma mãe ou um pai que faz alienação parental. Então, quando uma mãe fica falando mal do pai para o filho e diz: o seu pai é isso, o seu pai não gosta de você, o seu pai só pensa nele, o seu pai te abandonou, o seu pai, você não sabe que seu pai me fez sofrer. Quando uma mãe fica dizendo isso para a criança, para o filho, ela ali busca uma aliança, sem perceber. E quando ela fala mal desse pai para a criança, ela está excluindo esse homem da vida dela e da vida do próprio filho. Mais tarde, em geral, essa mãe vai dizer, quando esse filho ficar adolescente, adulto, vai dizer: você está igual ao seu pai. Você está se comportando como seu pai. Por quê? Porque muitas vezes os nossos descendentes, por lealdade inconsciente, se comportam como a pessoa excluída para que a gente possa trazer de volta, repensar
a nossa vida e o nosso sistema. Então vamos lá. Vou voltar ao exemplo da mulher que constelou comigo. E ela estava 5 anos dentro da mesma casa com o marido, mas que não era mais marido, estava separado de corpos, e ela vem constelar dizendo: Xane, eu não consigo sair de casa, eu não consigo me separar e tal. E aí a gente foi olhar ali naquela constelação, que fraqueza era aquela, por que não estava acontecendo ali, né, o movimento de fato para a vida, porque quando você decide se separar, mas você de fato não se separa, você não vai para a vida, né, você fica preso à história. E aí o que aconteceu? Olha que coisa bacana. Essa mulher, aparece alguém no sistema excluído. Uma pessoa excluída no sistema. A tia dela. E eu falei assim, gente, quem é essa pessoa aqui? Comecei a conversar com ela e ela disse, bom, o meu pai é muito religioso. Ele é católico, muito religioso, ministro, alguma coisa assim, ministro de Eucaristia na igreja. E ele, na nossa família, eu e meus pais, ninguém aceita separação. Casamento é para sempre. Então a minha tia se casou, o marido dela é militar. Ela foi para outro estado morar com esse marido, então ninguém convivia muito com ela, ela vinha só de passagem e tal. Teve 2 filhos e tal, foi vivendo, até que chegou um momento que ela decidiu se separar desse marido e volta para a cidade natal. Volta para o lugar de origem, né? Volta para onde ela nasceu, junto da família dela. E aí esse pai, muito religioso, fica chateado com essa irmã e diz: eu não aceito separação, casamento é para sempre. E ele rompe com essa mulher, como se ela não tivesse conseguido sustentar a relação dela, como se ela não tivesse sido potente para o casamento dela. Então ele vai e diz: não, você quebrou uma regra, casamento é para sempre. Veja bem, essas pessoas pararam de se falar. Ele não apoiou essa irmã. Anos depois, essa filha vem constelar e diz: Xane, eu não consigo sair de casa. Eu falei: lógico, é claro que você não vai sair de casa, porque você tem medo de ser excluída da sua família, como a sua tia foi. Então hoje você está tendo um mesmo comportamento. Você está infeliz na sua relação, você está rompendo com a sua relação. E você, de fato, romper e conseguir sair desse casamento vai te dar a oportunidade do seu pai repensar tudo isso. O pai dela teve 2 possibilidades: ou apoiar a filha, ou excluir a filha, assim como ele fez com a irmã. Mas quando ele apoia a filha, apesar da tristeza de o casamento ter rompido, mas como ele diz, quando ele diz: minha filha, tá tudo bem, você é nossa filha, tá aqui e tal, ele repensa a exclusão que ele fez com a irmã lá atrás. Nossa, minha irmã também se separou. Provavelmente ela não estava feliz. Então essa filha possibilitou, dentro do sistema familiar dela, que essa pessoa excluída pudesse fazer parte novamente. Logo, o sistema fica equilibrado e todos podem viver de forma plena. Quando há exclusão no sistema, todo o sistema sofre. E a exclusão acontece por julgamento, porque a gente julga que o nosso comportamento, a nossa forma de viver, os nossos valores, a nossa religião, o nosso time de futebol, o nosso partido político é melhor do que o outro. A gente não consegue respeitar o posicionamento do outro, as diferenças do outro. A gente sempre tende a olhar para o nosso comportamento como melhor. Então, quando alguém, não faz aquilo que é para o sistema, a gente exclui. Então, se você parar para pensar agora, você nem precisa escrever para mim, se você quiser, você pode. Quem você já excluiu da sua vida? Excluiu porque não concorda com o que a pessoa fala,
com a atitude que a pessoa teve. Você não sabe assim, eu não concordo com aquela atitude, então aquela pessoa não faz mais parte. Quantas pessoas, né, exclui seus parentes alcoólatras? Quantas pessoas excluem seus parentes com doenças mentais? Ou pessoas que tiveram, assim, uma forma muito fácil de haver exclusão é um homem que teve um filho com uma mulher num primeiro casamento ou uma relação de jovem. Quando se casa, essa atual mulher pode dizer que em geral acontece: eu não quero esse filho aqui, eu não quero essa mulher perto de mim. Então, quando essa mulher ou esse homem não reconhece esse filho e essa mulher anterior, todo o sistema sofre as consequências, porque é uma exclusão. Então, a gente precisa compreender quem próximo a nós a gente julga e a gente exclui da nossa família. E aí eu quero trazer um ponto que é o seguinte: eu posso não concordar com alguém do meu sistema, com o comportamento, com a forma de agir, com a forma de interagir, ou aquela pessoa tem até uma forma nociva. Eu não preciso conviver com essa pessoa, mas ela pertence. Quando eu excluo, o meu sistema fica desequilibrado. Então, tô olhando aqui porque eu não quero me perder, porque já são 9h05 e ultimamente eu tenho falado muito, né, gente? Então vamos lá. Vocês entenderam? Vocês estão conseguindo acompanhar? Coloca um coração aí pra mim, pra eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, tá? Então, coloca aí, eu vou esperar pra saber se vocês estão entendendo, se vocês têm alguma dúvida. Se não entender, eu boto um ponto de interrogação, que eu volto, explico melhor, né? Como eu falo pra vocês, assim, eu tô mastigando um pouco mais o entendimento de que quando eu excluo alguém do meu sistema, quando eu excluo as minhas raízes, eu fico fraca, insegura. E a nossa necessidade básica é o pertencimento. Ótimo, muito claro. E eu quero dizer assim, Bert fala, né, uma frase que eu falei no início da live, que é muito profunda, que é: a nossa necessidade de pertencer à nossa família muitas vezes, né, é maior do que a nossa necessidade de sobrevivência. Esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes a gente vai contra a nós mesmos com medo de não pertencer mais. Essa minha cliente ficou 5 anos morando com o ex-marido, né, com o primeiro marido, dentro da mesma casa, com medo de não pertencer mais ao sistema familiar. Quantos dos nossos comportamentos, quanto dos nossos silêncios, quanto das nossas lealdades ao sistema familiar não nos permite ir adiante, porque a necessidade de pertencer é muito grande. 3 dinâmicas. Aquelas pessoas que não reconhecem suas raízes. A segunda dinâmica, aquelas pessoas que só se nutrem do seu sistema, das suas raízes, dos seus valores. Então eu estava dando exemplo. Uma família que tem a sua criação, os seus valores, os seus dogmas fundamentados na igreja evangélica, eles não permitem, não consideram como saudável o sexo antes do casamento. Não é permitido. Logo, as pessoas que professam a fé no espiritismo, eles entendem o sexo como fluxo de vida. Eles entendem o sexo como algo da espiritualidade, algo espiritual,
uma experiência divina. Então, para eles, não importa se vai transar antes do casamento, se vai ser com mais de uma pessoa, porque eles compreendem que isso é uma força da vida. Olha bem para isso. Cada sistema tem uma forma de pensar. Só que muitas vezes a gente, ao invés de respeitar o que cada sistema se afiniza, o que cada família se afiniza, a gente julga o outro como errado. Então, a segunda dinâmica são as pessoas que só respeitam o seu próprio sistema, que acredita que só ali tá certo, só ali tá bom, só ali tem perfeição. E quando a gente só se alimenta das nossas regras, do nosso sistema, a gente exclui. Essa é a segunda dinâmica. Se eu não respeito os outros sistemas, as outras formas de viver, eu vivo excluindo as pessoas. Eu vivo excluindo, inclusive, as pessoas da minha família. Eu, Cristiane, por exemplo, eu sou criada numa família extremamente religiosa. Eu tenho tio padre, eu tenho tio pastor. Veja bem, são formas de ver totalmente diferentes a sua religiosidade, os seus valores, os seus dogmas. Então, se não houver respeito, a gente acaba excluindo as pessoas da própria família. Ok? E a terceira dinâmica... A terceira dinâmica, que é muito profunda, é a seguinte. Aquelas pessoas que querem romper com o seu sistema, mas não rompem por culpa. E é aí que também mora a falta de poder ou o poder. Porque quando a gente reconhece as nossas raízes, quando a gente reconhece os nossos valores, quando a gente entende que todos têm o direito de pertencer, quando a gente assume essa força, a gente não fica inseguro. A gente segue a vida. Mas, muitas vezes, a necessidade de pertencer, ela é tão profunda, tão intrínseca, que eu fico comungando ali das mesmas formas no meu sistema, mesmo que eu não concorde, com medo de não pertencer, por lealdade. E essas lealdades trazem prejuízos para a gente. Então, já que eu estou falando exemplos religiosos aqui, eu vou trazer. Quantas pessoas foram criadas? Eu, né? Criada lá, fui criada na religião católica, cresci, fiz primeira comunhão, participei de grupo jovem, fiz CRI, tudo isso, né? Casei na igreja, no primeiro casamento, assim, eu tava ali seguindo as regras do meu sistema, de onde eu fui criada, dos meus valores, dos meus dogmas. Quando eu decido me separar do primeiro marido, opa, eu já me sinto meio esquisita. Será? Será que as mulheres podem se separar? Mas caramba, minhas tias não eram tão felizes e mantiveram o casamento até o final? Ou minha mãe, ou minha avó, mesmo infeliz, mesmo com ciúmes, mesmo com traições, mantinham o casamento? Porque a instituição casamento é maior do que qualquer sofrimento? Então, quando eu quebro isso, eu, Cristiane, eu fico esquisita. Será que eu continuo pertencendo? Será que eu pertenço? Muitas pessoas não quebram as regras, algumas regras do sistema, com medo de não pertencer. Quando eu sigo adiante, eu digo para o meu sistema: eu penso diferente, eu sinto diferente, eu posso ser diferente, mas eu honro as minhas raízes. Quando eu estou nutrida das minhas raízes,
quando eu honro todo o meu sistema familiar, eu posso sair de qualquer regra. Eu posso ir além de qualquer regra. Eu posso viver o meu caminho. Eu posso viver a minha vida sem culpa. Mas, gente, quanto todos nós, muitos de nós, por lealdade, não seguimos adiante do nosso sistema. Porque pertencer ao sistema não quer dizer que você precise viver igualzinho tá no protocolo, nas regras. E aí eu quero trazer as ovelhas negras da família. Como elas são importantes. Como elas são fundamentais para o sistema. Aquelas pessoas que vêm com uma certa rebeldia, às vezes elas são vistas até como agressivas, como pessoas que jogam a verdade na cara, ou que fazem aquilo envergonhando a família. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? As ovelhas negras da família, elas estão a serviço do sistema. Elas estão a serviço de possibilitar o sistema familiar de repensar as suas regras. Então, se eu faço uma tatuagem, eu vou ser excluída do meu sistema familiar? E aí a gente um pouco vai mais além, né? Quis trazer a ovelha negra da família, já passei o tempo da live, eu quero trazer um outro exemplo de lealdade que eu considero um dos mais profundos e mais difíceis, que é onde a gente perde o nosso poder e a nossa força. Por lealdade ao nosso sistema, a gente não se permite muitas vezes ser feliz. Por lealdade ao nosso sistema, a gente não se permite muitas vezes ganhar dinheiro. A gente não se permite ter prazer no sexo. A gente não se permite ter um relacionamento saudável. A gente não se permite estudar outras línguas, morar em outro país. Por quê? Porque se eu me sinto muito diferente, a sensação é de não pertencimento. Ou eu me sinto culpado de ir além. Então, se eu sou criada numa família que vive uma escassez, veja bem, que faz muito sacrifício para poder alimentar seus filhos, para poder pagar seu aluguel. Se eu cresço nessa família de escassez, e conforme eu vou crescendo, eu conquisto a minha independência financeira, eu conquisto o meu sucesso profissional, eu ganho dinheiro, muitos de nós nos sentimos culpados. A gente se sente esquisito. Por quê? Porque a gente se sente culpado pela vida dos nossos pais. Aí a gente quer fazer pelos nossos pais, a gente quer dar casa para o pai, quer dar carro para o pai, quer facilitar a vida dos irmãos. A gente pode sim ajudar. Ajudar por uma necessidade real e não ajudar por culpa. Veja bem, quando você vai além da sua família, você está quebrando um padrão de sofrimento. Então, quando eu consigo ganhar dinheiro, prosperar na vida e sair desse lugar de escassez familiar, eu estou dizendo para os meus descendentes: olha, é possível viver com prosperidade. É possível viver com dinheiro. É possível trabalhar e ser bem remunerado. E tudo bem. E tudo bem. Agora, se eu, por lealdade, não vou além, porque eu me sinto culpada, porque meus pais não tiveram uma vida tão próspera, eu fico limitada ao meu sistema, eu fico sabotando o meu crescimento. E essa lealdade faz a gente perder o nosso poder. Então, pare de negar o seu poder. Os nossos ancestrais, os seus bisavós, os seus avós, os seus pais, vieram preparando essa terra
plantando várias sementes para que você pudesse comer desse fruto e plantar sementes mais viçosas, sementes melhores, sementes que tragam o progresso do sistema. Por lealdade, muitas mulheres não se permitem ter um casamento saudável, ela se sente culpada. Já constelei pessoas que, no sistema familiar, todas as mulheres se separaram. Ou elas eram traídas no casamento, ou elas viviam uma relação muito infeliz, de desrespeito, ou tiveram separação. Separaram, rompimentos. E aí, essa mulher encontra uma pessoa, um parceiro, uma parceira, encontra um parceiro de vida e tem uma relação equilibrada, uma relação bacana, uma relação feliz, uma relação de respeito. E muitas vezes ela se sente culpada por isso. Como eu posso ter um casamento feliz? Como eu posso dizer para essas pessoas que eu sou feliz? Como eu vou dizer para minha mãe que eu sou feliz? Como eu vou dizer para os meus irmãos, para os meus tios, para os meus filhos, para os meus avós que eu sou muito feliz? Por culpa, muitas vezes, a gente tira o nosso poder. E aí a gente não leva o nosso sistema além. A gente não leva o nosso sistema para o progresso. Então, prestem atenção. Pare de negar o seu poder. Os seus pais têm as histórias deles. O seu sistema tem as histórias deles, as vivências deles. E tudo isso faz parte de você. Mas não para que você fique parado ali. Para que você possa ir além. Quantas pessoas, gente, por culpa, quando começa a viajar, eu vou viajar, vou fazer uma viagem bacana e tal, não consegue ir sozinha, não consegue se divertir, porque tem que levar o pai, tem que levar a mãe, tem que levar o irmão. Por que eu vou sozinha? Como é que eu vou usufruir dessa vida sozinha? Me sinto culpada. Me sinto culpado. Então, ir além. Nós estamos a serviço do progresso. Então, reconheça as suas raízes. Observe as regras do seu sistema e entenda que se essas regras não te fazem crescer, você pode ir além delas. E como ir além? Não é rompendo. Eu não preciso romper com o meu sistema para ir além. Eu posso dizer simplesmente, eu honro todo o caminho que vocês passaram, mas agora eu escolho o meu caminho. Eu honro todas as dificuldades que vocês tiveram, mas hoje eu não passo por essas dificuldades. Eu honro todos os sofrimentos que essas mulheres que não conseguiram ter relacionamentos saudáveis, que não sabiam o que era gozar, o que era ter prazer, o que era cuidar do próprio corpo. Mas eu posso escolher um caminho diferente e parar de sabotar o seu poder da sua vida. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. E eu quero trazer uma última frase para que a gente possa entender esse todo. Voar. Quando a gente voa para além do nosso ninho, quando a gente voa para além da nossa família, voar traz uma liberdade muito gostosa, muito saborosa. Mas todo voo traz em si uma solidão. Ninguém pode voar com as asas agarradas. É preciso estar sozinho para ir além. Mesmo que eu vá bem distante e volte de vez em quando para me alimentar do ninho, para me nutrir, maravilhoso. Mas entenda, ir além e voar para distante não quer dizer que você vai esquecer o seu lugar de origem, vai esquecer a sua nutrição. E traz em si uma solidão. E a gente precisa suportar isso.
Nós não somos famílias de ursinhos carinhosos que tem que ficar todo mundo agarradinho o tempo todo. A gente só consegue ir além batendo as nossas próprias asas.